Bom, galera, esse aqui é o módulo 2, tá, do nosso treinamento de análise estrutural e otimização. A gente vai falar hoje sobre a etapa completa entre a gente fazer o CAD, analisar ele no nosso ambiente de simulação aqui, que no caso é o Inspire, e no finalzinho do treinamento a gente vai falar um pouquinho sobre otimização, tá bom? A gente vai fazer um um tutorial, tá, do livro da própria Altair a respeito de como utilizar as ferramentas de otimização do Inspire, ok? Bom, o Inspire ele é o novo conceito da Altair que basicamente ele unifica, né, o CAD e o CAI. O CAD nada mais é do que a gente já conhece a ferramenta de projeto de peças, né, que é o Computer Aided Design. O CAI é o Computer Aided Engineering, que basicamente são softwares de simulação que nós utilizamos para fazer a validação do que nós queremos aí, seja da nossa estrutura, seja da simulação térmica, ou enfim, o que for de interesse aí que o método dos elementos finitos consiga ser aplicado, certo? Bom, essa daqui é a interface do nosso queridíssimo Altair Inspiring. E a gente consegue fazer toda a parte de modelagem aqui também de uma forma muito mais rápida, né? E preparação da geometria também. A gente tem quatro módulos principais e um módulo extra aqui, que é o de fabricação, né? A gente tem o módulo de geometria, que é o que eu já apresentei para vocês, o módulo de estruturas, onde a gente consegue colocar todas as nossas condições de contorno e já realizar as nossas análises. Tem o módulo de movimento, que nós conseguimos fazer aqui a simulação de movimento de um componente complexo, né, que tenha vários acoplamentos aí. Temos o modo de impressão 3D, que a gente já consegue fazer uma análise com base nos inputs diretos do processo de manufatura aditiva, então a gente não tem que fazer algumas suposições para fazer aqui nesse caso a nossa simulação, né? Como se fosse um processo de manufatura convencional. A gente consegue já fazer todos os inputs aqui, né? Inclusive a gente consegue fatiar o arquivo que a gente está trabalhando, então eliminaria a necessidade da gente usar o UTMaker Cura, que era o que a gente tinha visto na terça-feira passada, né? Então a gente tem aí muitas oportunidades para serem exploradas, né? Só para ver, tá todo mundo me ouvindo direitinho aí? Sim. Perfeito. Kelvin, Oi. deixa eu tirar uma dúvida. O Inspire que você está usando é o Studio? Não, é o Alter Inspiring 2019.3. É porque o meu tá aqui, Alter Inspire Studio. Você baixou provavelmente o Inspire errado. Ah, legal. Que tem dois lá no link. Tem o Inspire, só o Inspire e o Inspire with Motion and Printed 3D. Que é esse que a gente vai usar aqui efetivamente no nosso treinamento, Vou tentar baixar esse então. tá? Bom, aqui o Inspire ele é muito mais user-friendly porque você também consegue configurar as suas unidades, né, que você está usando. O HyperMesh lá dentro do bundle do HyperWorks a gente não conseguia. Então a gente consegue colocar aqui ó, o MMKS, que é o sistema de unidades, que normalmente a gente utiliza mais, né? Então vocês podem deixar setado aí quem já tiver com o Inspire aberto. Bom, é, eu vou fazer aqui já a geometria, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer no Inventor ou em algum outro software CAD que vocês acreditam que é interessante, vocês podem fazer também, tá? Mas essencialmente eu vou fazer aqui a modelagem de uma geometria bem simples, né? Vou colocar como sendo 100 milímetros. Aqui também. O legal do Inspire é que você consegue usar
essas linhas como guia, né? Então fica bem interessante. Deixa eu só ver aqui se está certinho. Aparentemente não. Deixa eu só... Você consegue arrastar também. Bem legal. Bom, deveria estar certo. Ah, agora sim. Tá simétrico. Tá. Vai puxar em 45, cara? Uhum. Tá em 45? Aparentemente não. Meu bagulho tá tudo travado aqui, tô tentando as duas negócios. Dois. Bom, bem genérico. Mineiro, você me acompanhou aí? Terminando rapidão. Hã? Tô terminando já. Ok. Bom, os comandos eles são um pouco diferentes, né? Para a gente poder rotacionar aqui, a gente usa o scroll e o pan é com o botão direito. E o mouse é normal, né? Podem fazer aqui um modelo bem genérico mesmo, para a gente não perder muito tempo nessa fase de modelagem. É só para explicar para vocês mais ou menos como é que funciona aqui no Sparring. Eu tive que fechar tudo aqui. Eu vou abrir de novo. A gente vai continuar usando um Inspire. Sim, Senão eu nem abro ele. Beleza, então eu vou abrir ele só. quando vocês terminarem, me avisem.
Esse, ele tem botão de trim? De aparar? Tem aqui, ó. Aqui embaixo. Boa. Eu terminei aqui. Beleza. Tá vendo que aqui, ó, tem o empurrar e puxar? Não sei se tá em inglês, português aí. Sim, sim. Beleza. Então, você clica nele aqui e simplesmente puxa. E ele vai fazer a extrusão. Pode deixar em 10 milímetros aqui, tá? Pronto. Aí agora já temos um modelo. Olha que prático. Bom. Aí agora nós vamos fazer alguns furos nele. Então pode vir aqui na face superior. Ou melhor dizendo, deixa eu pegar aqui a vista superior. Vou fazer círculos aqui, ó, usar essa ferramenta de círculos. Por um centro e um ponto. Vou selecionar isso aqui. E pode dar 6 milímetros aí. Sempre nessa intersecção aqui da malha, tá? Quadriculado. Não se preocupem com a simetria, é só para ser mais ilustrativo mesmo, para vocês entenderem como é que funciona, tá? Na maioria das vezes não vai ser possível, quer dizer, não vai ser necessário, né, vocês fazerem isso aqui no próprio Inspiring, porque vocês já vão ter feito a geometria no CAD, né? Você consegue fazer algumas geometrias simples aqui, mas o software CAD ainda é melhor indicado. Beleza. Aí agora aqui é a mesma coisa. Empurrar, puxar. Seleciona o círculo. Em vez de puxar, só puxa para baixo. E ele já vai fazer o furo. Certo? Bem simples. Qual o tamanho desse braço aí mesmo? Por favor. Eu mensurei por quadradinhos, né? Que eu acho que ficou mais fácil do que colocar as dimensões. Imaginando que é um triângulo isósceles, tá? E aí tem 6 quadradinhos desse lado e 6 quadradinhos desse lado aqui. Para essa aresta daqui, certo? Uhum. Falou. E a outra é para dois quadradinhos para cima, no caso, né? Seria. Tá acompanhando aí, mineiro? Sim, já fiz todos os furos. Boa. Bem prático, né? É, bem prático. Até Beleza. mais prático do que no Inventor. Uhum. Bom, aí agora a gente vai fazer alguns furozinhos de suporte, tá? Bem pequenos, usando a ferramenta circular novamente. Deixa eu colocar para a vista superior. Conta 2, 4, 6 e 2, certo? Acompanhou aqui? Certo, certo. Beleza. Pode deixar em 2 milímetros mesmo. Vocês podem ver aqui que o CAD dele é bem mais simples, né? Não tem padrão circular nem nada. É um negócio mesmo para você já fazer umas geometrias mais simples, né? E eventualmente algumas correções de geometria. Muito útil. Aí agora pode repetir o mesmo processo. Ah, esqueci de comentar, né? As vistas do Inspire estão aqui, ó, embaixo. Você já consegue selecionar as vistas propriamente ditas. Aí agora o mesmo processo, faz o furo. Muito simples. Ok? Eu vou passar um exercício para vocês fazerem de modelagem daqui a pouco, tá? Já que o pessoal da hora não tá aqui, então a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para fazer.
Beleza, concluímos a fase de modelagem do nosso modelo, certo? Ayrton e JV, vocês conseguiram fazer aí? Ainda não. Eu tô procurando Eu tô licença. baixando o outro Inspire que você falou. Ok, eu vou continuar aqui, tá? Como vai ficar gravado, então vocês podem acompanhar depois com mais calma. O meu Bom, tá feito. o processo ele é basicamente o mesmo, certo? Só que a gente tem que tomar algumas outras preocupações aqui no Spark porque ele funciona de uma maneira mais automatizada, né? Então, a gente tem que ter certeza que ele não vai mexer onde a gente quer que ele não mexa. Então, a gente tem que fazer as chamadas partições na nossa geometria, né? Que constituem proteções dos apoios e proteções dos furos, tudo bem? Então, a gente pode vir aqui, ó, na aba de geometria mesmo, vir um pouco mais para a direita aqui, ó, tá? Vem partição. E ele já vai me dar automaticamente todos os furos, né? Ele já é um pouco mais inteligente. Então a gente pode vir aqui em dividir tudo e colocar uma partição aí de 2 milímetros. Dá um Enter. Muito prático também. Nosso queridíssimo Sparrow, ele é muito inteligente, né? Kelvin, o que é essa partição? Significa o que, quando eu for definir meu espaço de projeto, que é o nosso próximo passo, o software, ele de maneira alguma vai mexer nessas partições. Esse material, ele vai ser sempre preservado, né? Bom, na análise. Próximo passo, né, depois, você pode dar um ESC, é selecionar aqui o nosso modelo, certo? E colocar assim como espaço de projeto. Pronto. Aí agora ele ficou marronzinho, né? A próxima parte é a gente atribuir as nossas propriedades, né, para ele. Então a gente pode vir aqui. Não sei se o Inspire de vocês ele veio sem essas abas laterais aqui, né? Mas caso vocês tenham, não tenham elas, vocês podem vir aqui, ó, em navegador de modelos e editor de propriedades, beleza? Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer agora é atribuir o material para os nossos componentes, né? Você pode selecionar o primeiro e o último. O primeiro, aperta o Shift e seleciona o último, ele já vai selecionar tudo, ok? Então, botão direito, aqui em qualquer um deles, material, e ele já me dá uma lista de materiais com propriedades pré-definidas, ok? Beleza, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um material nosso. Não necessariamente, eu acho que deve acabar aqui para vocês, né, em Plastic ABS ou Plastic Nylon. Não sei como é que tá aí para vocês. Todos esses outros aqui fui eu que criei. Bom, bora criar então o material. Vocês podem vir aqui na aba de estruturas, materiais, ok? Aí, meus materiais. E vocês podem criar esse material aqui, tá? Que é o ABS. ABS não, perdão, o PLA de impressão 3D, ok? Não se preocupe em modificar esse coeficiente de expansão térmica aqui, a gente não vai usar. Se preocupem em modificar o módulo de elasticidade, a tensão de escoamento, a densidade e o coeficiente de Poisson, tudo bem? Vocês podem utilizar esses valores que estão aqui na minha tela, tudo bem? Quando você acabar aí, mineiro, você me fala, tá? Ayrton, não se preocupa que eu vou subir esse arquivo lá no Discord, tá? Pra você acompanhar. Ayrton e JV, tá? Beleza, obrigado. Inclusive, como o meu professor sempre fala, quem salva tem, né? Então, vou salvar ele aqui já. Baixem esse livro que eu mandei pra vocês, tá?
que é o que a gente vai falar daqui a pouco na parte de otimização. Tudo bem? Ô, Kelvin, quais valores que eu tenho que mudar aqui? Esses aqui, ó. Não precisa se preocupar com o coeficiente de expansão térmica, tá? Ah, tá. É o do PLA 3D Printing. Para criar um novo material é só vir aqui, ó, nesse maisinho que ele já vai criar para você. Bom, então vamos continuar. Continuando, agora a gente vai atribuir o material a todas as nossas partições, ok? Então aqui, ó, PLA 3D Printing, já atribuímos, ok? Se a gente clicar aqui no nosso componente, no editor de propriedades ele nos dá todas as nossas propriedades, né? Ó, massa, volume, que ele é um espaço de projeto, o nosso material, o nome dele, enfim. Ele já até me dá os parâmetros de malha, né? Então, ó, para a gente conseguir fazer uma análise razoável, a gente tem um tamanho de mínimo de 0,54 e um máximo de 2,71, né? Ele já me dá tudo aqui. A gente não precisa se preocupar com a parte de geração de malha, é bem mais automatizado, bem mais rápido, né? Bom, aí agora nós colocaremos os apoios e os carregamentos, né? Os apoios nós colocaremos aqui desses furos aqui, certo? Muito importante que vocês se certifiquem que o apoio ele é passante, tudo bem? Ou seja, tanto em cima como embaixo ele vai pegar aqui o nosso componente, tá? Só clicar aqui, ó, na parte de dentro do furo que ele já vai fazer isso para você. É muito prático, gente, muito prático mesmo. Ó, já fez todos os apoios, já clicou tudo direitinho, não precisa selecionar os nós, muito prático mesmo. O meu não tá dando passante. Tá, dá uma aproximada a mais e clica aqui na borda. Ok, comecei a mexer no. Boa, Ayrton. Conseguiu baixar o arquivo? Tá lá no Discord? Sim. Beleza. Peraí Cria que esse material ele não, aqui, tá bom? ele não tá deixando deixar fazer passante. Não tem problema. Nesse caso não vai alterar tanto a análise, tá bom? Mas é importante que, depois com mais calma a gente resolve esse problema. Mas é importante que a gente esteja com os nossos apoios representando as nossas condições de restrição como nós queremos para análise. Nesse caso, eu quero que o meu modelo ele esteja restringido tanto na parte superior como na parte inferior. Por isso que eu escolhi aqui o apoio passante, tudo bem? Bom, agora nós colocaremos o... Agora eu consegui. Boa, garoto. Nós aplicaremos as forças. Da mesma maneira, de forma análoga, é muito simples. É só selecionar aqui a partição interna do nosso aqui, né, do nosso furo, dar uma magnitude, certo? Então, vamos imaginar, o nosso motor, cada motor dele, do nosso drone, ele consegue debitar até 12 newtons de empuxo, né? Então, seria 12 newtons, uma magnitude negativa, certo? Pronto. Aí, ó, tá para baixo a força. Kelvin, será que você poderia mostrar o negócio do material de novo, por favor? Claro. Aqui, ó, material.
Um instantinho. Ah, eu tô criando o material, né? Eu vou copiar aqui as propriedades, tá? Ah, tá. Beleza. Deixa eu dar um pause aqui na gravação. Valeu. Continuando então, Tiago, você pode repetir essa última parte aí de das forças, forças? claro. É. Você vem aqui, ó, em carga, certo? E aqui nessa setinha, bem em cima, certo? Aqui a gente consegue aplicar força pontual, força uniformemente distribuída, no caso seria a pressão, né? E aqui, e momentos também, né? Ó, aí você seleciona aqui a parte interna da partição, 12 newtons, vem aqui no sistema de coordenadas, negativo, certo? Pronto. E aí repete o mesmo processo para todos os nossos furos. Muito simples, muito tranquilo rodar uma análise aqui no Sparring. A gente vai primeiro aprender o old school, né? Para depois aprender o tranquilo. Agora que vocês sabem como funciona o processo de modelagem de problemas finitos, fica muito mais fácil fazer as considerações aqui no Sparring. Porque se a gente viesse aqui direto para o Sparring, o que poderia acontecer, né? Muita automatização nos leva a um conhecimento menor do processo, né? E aí, quando vocês tivessem um problema, a solução seria um pouco mais difícil de vocês encontrarem, né? Bom, vou apresentar aqui para vocês. Não sei se vocês vão lembrar lá do HyperMesh, em que a gente tinha os load steps e os load collectors, né? Basicamente, o que que ele fez? Ele criou aqui um load collector bem grandão, com todos os nossos apoios e forças. E ele já fez um load step, ó. Caso de carga 1, a gente tem os nossos apoios aqui e as nossas forças. Eu posso ter vários casos de carga em uma mesma análise, né? Como a gente, não sei se eu cheguei a fazer com vocês lá no HyperMesh, mas a gente consegue ter vários load steps numa mesma análise, no mesmo setup de análise. Então, vou até dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu vou copiar aqui esse caso de carga, tá? Deixa eu só dar um Ctrl V aqui, ó. Pronto. Caso de carga 1. Deixa eu renomear ele para caso de carga 2. Da mesma maneira que a gente tem lá no HyperMesh, né? O make current a gente também tem que fazer isso, ó, atual, certo? Importante para a gente poder editar. Beleza. Aí aqui em todas as cargas, eu posso falar que essas forças valem tanto para o primeiro caso de carga quanto para o segundo, ou só para somente um. E é isso que eu vou fazer agora. Ó, incluir de somente o caso de carga 1. E assim sucessivamente para todas as minhas forças. Isso significa que essa força só vai estar aplicada no caso de carga 1, que seria o equivalente ao meu load step lá, lá do HyperMesh, né? Aí agora o que vocês farão? O mesmo processo, tá? De aplicação de forças, só que com a nossa magnitude desviada, tá? Então aqui, ó, deixa eu alinhar o centro. Podem colocar aqui 0,5. Aí ele já vai dar uma angulação, né, de 45 graus no sentido positivo de y. Não sei se vocês estão conseguindo observar. É que o Inspire ele não deixa a gente fazer a modificação dos nossos vetores de força enquanto de tamanho. Ao menos eu não descobri ainda como é que faz, tá, gente? Então me perdoem aí por enquanto, tá? Ó, aqui nos vetores é 0, 0,5 e -1, tá? Para o segundo caso de carga. Bom, eu posso também mudar a cor do meu carregamento para não confundir, né? Então eu vou mudar aqui para azul.
que no meu editor de propriedades eu consigo selecionar todas as forças. Seleciona primeiro, aperta Shift, a última. Aí vai aparecer aqui no meu editor de propriedades, né? Vou lá embaixo, aparência, cor. Aí eu consigo mudar. Aí eu já consigo visualizar que a minha força pertinente ao caso de carga 1 é vermelha. E a minha força pontual pertinente ao caso de carga 2 é azul. Beleza, gente? O Kelvin, Oi, Ayrton. as minhas cargas não tem a opção de esse ícone do cilindro para colocar como se fosse. Eu não sei a palavra, mas não tem esse ícone desse cilindro aí. Não tem? Não. Ela é uma Será que carga eu fiz alguma pontual coisa errada? mesmo? Ah, não sei. Eu cliquei na parte interna desse buraco. Mas você selecionou aqui essa setinha de cima? Ah, não. Não, Então, foi isso então. tem que selecionar essa setinha aqui em cima, que é aplicar força pontual. Lá de mecânica dos sólidos a gente tem os vários tipos de carregamentos, né? E aqui a gente consegue selecionar o carregamento pontual, que vai ser uniformemente distribuído nesse caso, né? Eu estou aqui dizendo que eu estou aplicando essa força pontual nessa seção circular aqui, interna do meu furo, beleza? Bom, vamos lá então. Eu acho que nós já concluímos o setup da nossa análise. Como vocês podem ver, é muito mais rápido e prático do que o HyperMesh, né? Só que, como eu disse, é para análises mais gerais. A gente não pode usar o Sparry para sempre, né? Eventualmente, se a gente quiser fazer uma análise de fadiga, por exemplo, o Sparry não roda com tanta precisão, né? Inclusive, como é muito mais automatizado, a gente não tem tanto controle nos aspectos de geração de malha, qualidade de malha, né? Então, isso interfere na precisão dos nossos resultados. Obviamente, se eu conseguir ter um controle de malha para que eu consiga ter uma qualidade boa de todos os meus elementos e que ela seja bem uniforme, os meus resultados serão muito melhores, né? No Sparrow, infelizmente, a gente não tem essa opção, ao menos de forma que o usuário consiga editar com tanta liberdade quanto no HyperMesh, né? Bom, agora a gente vem aqui, ó, na aba de estruturas ainda. Deixa eu voltar então. Vai estar provavelmente assim para vocês. Vocês clicam aqui à direita, aba de estruturas, certo? Aqui, analisar. E vocês podem deixar o tamanho do elemento que ele calculou mesmo, tá? Bom, podem selecionar os dois casos de carga aqui. A gravidade não precisa selecionar, tá? Nesse momento. Contatos, vocês não precisam mudar nada aqui. E selecionem aqui para mais preciso. Mineiro, no seu caso, selecione aí para mais rápido, tá bom? Como as suas configurações de máquina não são tão boas, para garantir que você consiga ter um resultado. Bom, Beleza. o Sparry ele consegue fazer algumas outras análises, como eu disse para vocês. Por default, ele faz a linear estática, que foi o que a gente comentou lá no módulo de quinta-feira passada, né? O porquê que a gente utiliza ela. A gente pode rodar uma análise modal, que é uma análise de vibração, né? Onde a gente vai avaliar quais são os modos de vibrar da minha estrutura a partir de uma frequência de oscilação, certo? Aqui que eu posso definir. Tudo bem? Eu consigo avaliar uma análise de flambagem também, aqui, certo? Também com uma certa quantidade de modos que eu consigo determinar, tudo bem? E a análise linear estática, que é o que a gente vai fazer agora. Deixa eu só ver se ele vai deixar aqui, vai dar o alerta de que vai demorar muito tempo. Eu acredito que não, porque é um modelo pequeno, então podem deixar aí no que ele calculou aí de tamanho de elemento para vocês, tá bom? Espero que dê tudo certo na nossa análise. Bom, ele já vai rodar aqui, né? Deixar tudo certinho. Dizer que ele está rodando a análise e vai te dar a porcentagem. Esses círculos, se eu não me engano, é uma separação que você fez nos furos? Eu perdi. Isso A parte é para quê mesmo? é uma partição. Isso é para garantir que o Sparry não vai mexer nessas zonas em que eu tenho carregamentos aplicados e apoios. Isso daqui faz muito mais sentido quando a gente estiver falando de otimização, mas já fica uma boa prática para a gente preparar o nosso modelo para análise também, tudo bem?
Por exemplo, aqui eu coloquei uma partição extremamente grosseira, né? Coloquei uma partição muito grande. Normalmente a gente coloca partições pequenas para que a gente aproxime o efeito do carregamento da estrutura ao máximo, nesse caso aqui, por exemplo. Então, quando a gente for avaliar a tensão aqui nessa estrutura, a gente quer avaliar principalmente o que está acontecendo na região próxima à aplicação do meu carregamento. A mesma coisa aqui no meu parafuso, né? Então, nenhum parafuso vai ter, sei lá, uma zona de influência que a gente consegue engastar a nossa estrutura desse tamanho, né? É justamente porque que é um modelo bem demonstrativo mesmo, para vocês entenderem como é que funciona uma análise no Sparring, e depois a gente faz alguns comentários dos nossos resultados, que foi o que a gente comentou lá no módulo 1 também, né? Que aí vem a interpretação de engenharia, aplicando os conceitos de mecânica dos sólidos, mecânica das estruturas como geral, né? Ele está demorando muito, estou preocupado. O meu tá demorando também. Quanto foi a força que você colocou em cada ponto mesmo? 12 newtons, Ayrton. Bom, para não ficar muito exaustivo, eu vou pausar a gravação e depois eu volto quando tiver terminado. Bom, tá abrindo aqui a análise. Vocês não estão vendo minha tela, né? Não. Bom, esse daqui é o ambiente de visualização, né, dos resultados de análise. E basicamente a gente tem várias coisas que a gente consegue ver, né? A gente consegue ver o envelope de resultados, que seria basicamente uma composição dos casos de carga 1 e 2, como a estrutura se comportou tendo esses dois carregamentos aplicados simultaneamente, e os casos de carga 1 e 2 avaliados individualmente, né? Para cada resultado desses do caso de carga, a gente tem os tipos. Tem o deslocamento, coeficiente de segurança, percentual de escoamento, tensão de compressão, cisalhamento, uma infinidade de coisas. Basicamente, é o que cada um deles significa. Deslocamento é o que a gente já sempre vem observando, né? Que é o quanto a nossa estrutura deslocou a partir de um carregamento aplicado. O coeficiente de segurança seria mais ou menos o quanto que eu teria que ter, o quanto que eu tenho de segurança em relação à tensão de ruptura do meu material, né? Basicamente a gente tem aqui a nossa estrutura inteira com coeficiente de segurança gigantesco, então significa que a gente poderia reduzir muito o nosso material aqui, né? Uma condição de otimização. O percentual de escoamento seria basicamente o quão perto as tensões na minha estrutura chegaram perto da tensão de escoamento do meu material, né? Tensão de compressão é basicamente o que nós tivemos aí de compressão da estrutura, né, mediante um carregamento solicitante. Cisalhamento, o próprio nome diz, né, que é a tensão que avalia o quanto que a nossa estrutura tende a cisalhar. A de von Mises, que é a tensão equivalente, né? E as outras duas tensões, a tensão principal que a gente consegue avaliar em qualquer eixo, a tensão principal maior e a menor, além da deformação. Vocês podem ver que está num padrão estranho, né, de visualização. Para alterar isso, vocês podem vir aqui nesses três pontinhos aqui, certo? Três traços, aliás, cores das legendas. Ele vai abrir um painel de preferências. Aí vocês podem colocar aqui, ó, tudo para arco-íris, percentual de escoamento, arco-íris, tensão de compressão. Vocês conseguem mudar o padrão, né? No caso aqui para divergente, laranja verde ou vermelho azul. Eu prefiro no laranja verde mesmo. Tensão de von Mises, vocês podem deixar arco-íris mesmo. E as outras não precisa alterar que a gente não vai usar agora. Por que que ele não alterou aqui? Ele deixou como cor única, não arco-íris. Aplicar. Pronto. Ó. Aí agora a gente consegue alterar, ó. A gente consegue ver inclusive uma animaçãozinha dos nossos resultados. Vocês podem ver que deslocou muito pouco, né? Deslocou aí por volta da ordem de
0,09 milímetros. Minto. 0,9 milímetros. É 0,9 milímetros. Bem pouquinho. Aí aqui embaixo a gente tem as nossas diferentes opções de visualização, né, que a gente consegue ocultar a nossa forma original. Se vocês observarem, né, aqui, ó, a gente não tem uma referência, que seria o wireframe que a gente colocou lá no HyperMesh, né? Aqui eu tenho as opções de visualização dos carregamentos. Aqui eu posso ocultar ou não a minha visualização de acordo com o meu padrão de cores. E aqui eu posso apenas observar já diretamente a minha deformação com uma escala, né? Para a gente poder verificar. Obviamente que mediante o tamanho desse braço aqui, a gente tem uma variação muito pequena proporcionalmente falando ao tamanho, né? No caso do deslocamento. Então ele coloca uma escala já para a gente conseguir ver automaticamente também. O bichinho é esperto, né? Bom, como eu disse, isso aqui não era o objetivo a gente avaliar propriamente dito o que aconteceu com a estrutura, mas vocês entenderem qual é o processo para a gente fazer uma, uma análise, né? Vocês podem ver aqui que a gente teve perto da nossa partição uma tensão maior, o que é o esperado que aconteça, né? Basicamente as zonas de engaste é o que vão ter aí a maior tensão, por conta de estarem suportando o carregamento em relação a um elemento de fixação, né? Bom, galera, é basicamente isso. Esse é o processo para vocês fazerem uma análise no Spark. Vocês podem ver que é bem prático, né? E a gente aí não precisa ter tanto trabalho em relação à preparação do nosso modelo. A gente consegue fazer de uma maneira muito mais rápida. Eu vou upar aqui no Discord um exercício para vocês, tá? Pra vocês fazerem aí a modelagem no Spark, tá? Eu tenho uma dúvida. Você fechou a simulação? Fechei, mas eu consigo voltar. Você vem aqui, ó, só clicar aqui em analisar, não no play, mas aqui, e aí ele volta aqui já com o ambiente de simulação, de visualização de resultados. Ah, legal. Se eu quisesse, por exemplo, a gente fez essa animaçãozinha da deformação, né? Uhum. Acredito que é uma deformação extrapolada só para fazer um recurso visual. Isso, deslocamento no caso. Isso, é. Se a gente quisesse saber o deslocamento real em escala, dá para fazer isso? Eu acredito que sim, mas eu nunca verifiquei, Ayrton. Ah, entendi, beleza. Inclusive meu Spark travou aqui agora, mas tudo bem, acontece. Bom, façam aí o exercício rapidamente de modelagem, tá? Com o que vocês aprenderam. E aí depois a gente fala um pouquinho sobre otimização, beleza? Quando tiver pronto aí, me avisem. Mandei o desenho técnico. Bom, voltando então, né? Agora a gente vai fazer um exercíciozinho de otimização, que consiste em a gente pegar essa peça aqui e aplicar as condições do processo de otimização, né? Antes disso, eu vou fazer uma pequena palhinha sobre quais são as considerações que a gente tem que tomar cuidado, os tipos de otimização, e depois a gente parte para a parte prática aqui no Spark, beleza, gente? O nosso objetivo é sair dessa peça aqui que é contínua, né, no caso, e vir para esse tipo de peça aqui, né? Que é uma peça com uma massa bem menor, né? Se a gente observar aqui, essa peça tinha uma massa de 33 quilos. Já essa aqui, deixa eu tirar aqui, tem uma massa maior. Que estranho. Mas eu não sei. Peraí, calma. 33 quilos. Ah, tá. Que ele está considerando como se fosse de alumínio. Mas enfim, no aspecto de design a gente consegue ver que aqui a gente tem uma redução muito grande de massa, né? Simplesmente porque a gente retirou o material. Beleza? Bom, eu mandei um arquivo aí no Discord para vocês com a peça original
desse modelo aqui, tá? Que é o bracket. Então abram aí que a gente vai começar a fazer o nosso estudo. Antes disso, deixa eu corrigir aqui a geometria. O que é bracket? É um elemento de acoplamento. Bom, pessoal, não sei se vocês estão observando aí, mas eu estou corrigindo aqui a geometria para que a gente tenha uma peça inteiriça. Pronto. Ok. Peço que vocês façam aí de maneira semelhante também, tá? Essa peça veio aí com um probleminha de geometria por conta de que foi adaptado, né, do processo de otimização anterior. Mas vamos lá. A gente vai fazer de forma análoga ao que a gente fez antes, né? Para análise. A gente vai primeiro colocar as nossas partições. Então vem aqui em partição e pode dar um dividir tudo. Deixa eu ver se ele não selecionou aqui. Aperta o Ctrl e deseleciona aqui de cima também, tá? São essas 4 partições aqui que a gente vai utilizar. Beleza, pode dar um dividir tudo. Deixa em 3 milímetros mesmo. Dá um Enter, ele já vai fazer a partição. Beleza. Pode dar um ESC. Agora a gente vai fazer a aplicação das nossas condições de contorno, né? Que são os apoios e as forças. Estrutura, aqui em cargas, né? Na parte de apoios. Seleciona aqui o centro e muda o tipo de apoio para que ele seja... Peraí, eu selecionei errado. Aqui. Pronto. Seleciona a sua borda, viu, pessoal? Senão ele vai fazer um apoio duplicado. Selecionem aqui, ó. Ó, só uma borda. Que é isso que eu quero restringir no meu modelo. Só uma borda. Beleza. Pronto. Já aplicamos os nossos apoios, agora a gente parte para fazer a aplicação das nossas forças. Vou aplicar aqui então duas forças aqui, de 1000 newtons cada um.
Pronto. Deixa eu só dar uma checadinha aqui no nosso tutorial para ver se é isso mesmo. 1000 newtons cada um. Beleza. O Kelvin, a gente tinha que ter feito deixado a parte de baixo lá certinho lá. O quê? Como assim? Reto aí, essa parte de baixo, que o meu tá dobrado ainda. Como assim dobrado? Tá daquele jeito errado que tava antes. Ah, você fala aqui? É, Sim, tem que corrigir a geometria. Você vem aqui no empurrar ou puxar, certo? E puxa aqui pra deixar... Não tem problema, né? Nesse caso tá bom. aqui, ela passou um pouquinho, né? Se você for observar. Mas é só para ter material aqui na junção, né, dos contatos. O Inspire ele já vai observar que a gente tem um contato entre essas duas partes aqui, Ah, tá bom. ok? Beleza. Vamos lá então. Espero que dê certo. Agora a gente pode vir aqui em estrutura de novo e a gente vai aplicar uma simetria, né, que é um chamado controle de forma. Então vocês podem vir aqui nesse ícone, certo? Que eu cliquei, consegui visualizar clicando aqui à direita. E aí vocês vão selecionar a moldura vermelha, que é basicamente uma simetria de otimização. Então o software ele vai entender que eu tenho que ter uma otimização que é igual para os dois lados, né? Então vocês podem clicar aqui no nosso componente e selecionar, deixar somente selecionado este plano aqui. Vocês selecionam esse e esse outro plano aqui. Aí beleza. Temos já o nosso controle de forma criado. Pode dar um ESC, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que é isso. A gente já pode prosseguir então para rodar a nossa otimização, tudo bem? Então vou rodar aqui, certo? Pode ser model o nome mesmo. Coloquem o objetivo de otimização como sendo 30%. Já na parte de explicar um pouquinho melhor a parte teórica, eu comento sobre isso. Vocês podem deixar aqui em nenhum, tá? Deixa o mínimo como sendo 40 milímetros, tá? E o automático aqui, tá? Gravidade não precisa, os casos de carregamento é o load case que a gente definiu aqui, né? As forças 1 e 2. E pode colocar em executar. Vamos ver se intersecção dos componentes encontradas. Continuar. Pronto. Aí ele vai rodar aqui. Bom, enquanto ele roda, eu vou explicando para vocês a parte teórica, né, de otimização. Né? Basicamente, a otimização tem as mesmas etapas, né? No caso, para análise, a gente tem o pré-processamento, que é toda a parte de modelagem, input das nossas condições de contorno, definição das nossas funções de objetivo e a gente tem depois a parte de cálculo, né, que efetivamente é a otimização rodando no nosso solver. E por fim, o pós-processamento, que é a suavização de geometria por meio dos recursos do próprio Inspire ou de outros softwares e a interpretação do resultado mediante as análises que a gente vai fazer depois, né? Bom, saiu daqui de onde eu queria que estivesse. Oh, damn. Bom, tá aqui. Fundamentos. Beleza, aqui otimização. Bom, basicamente nós temos aí vários tipos de otimização, né? Em que para cada uma é indicado um tipo de aplicação, né? A gente tem a otimização de tamanho, dimensionamento ou forma, né? Que é tamanho ou dimensionamento, que é indicada para modelos unidimensionais, ou seja, treliça, enfim, esses modelos que a gente consegue modelar com elementos de barra, né? Depois a gente tem a otimização de forma, que ela é indicada para modelos bidimensionais, ou seja, de casca, ou tridimensionais, né? Tanto faz. Temos a otimização topológica, topográfica e de estrutura reticulada, né? Basicamente aqui o mercado mais utiliza para materiais homogêneos e isotrópicos é a otimização topológica, né? Mas o que consiste a otimização? Basicamente a otimização, nesse caso estrutural, ela vem de um método matemático,
né? Basicamente, o que acontece? A gente tem a nossa chamada função objetivo e as nossas variáveis de projeto e restrições. O que consiste isso? Basicamente, a nossa função objetivo é uma função da qual vai depender diversos fatores, certo? Que nós pretendemos alcançar. Então, a nossa função objetivo nesse caso é reduzir a massa, certo? Então, o que acontece? Basicamente, a gente a gente não, né? Cria-se um algoritmo matemático de uma função densidade, certo? Que ela avaliará então a nossa densidade de material no aspecto de, beleza, é um processo iterativo. Então, mediante um carregamento aplicado, como é que minha estrutura se comporta? Eu tenho então aqui uma composição de que o meu material está próximo de quebrar aqui? Não. Então eu posso reduzir a minha densidade nesse caso. Então, nos casos em que essa função densidade tender a zero, o otimizador ele vai retirar o material daquela região, né? Basicamente é esse o processo. Então, ó, a gente tinha aqui uma estrutura treliçada, certo? Unidimensional, em que tínhamos todas essas barras. Então, foi realizada uma otimização de tamanho, né? Ou de forma, tanto faz, né? No caso, a aplicação, né? E nós temos aqui que a nossa função objetiva, que foi a função densidade, ela chegou a zero ou próximo aqui nessas barras aqui. Essa central e essa diagonal aqui, como essas duas transversais aqui, certo? Então o que aconteceu foi, o otimizador entendeu que não era necessário ter material ali, então retirou o material e esse daqui foi o design final, né, por meio da otimização. Ah, Kelvin, como é que funciona para modelos 3D? Funciona assim, basicamente, né? Nós temos aqui uma estrutura inicial, certo? Que foi delimitada, foi concebida no CAD, com diversos furos, enfim, várias coisas. E aí, o que foi feito? Mais ou menos o processo que a gente fez agora há pouco: definição de apoio, carregamento solicitante, simetria, tudo mais. E aí ele deu esse perfil aqui, né? Basicamente, que é onde eu mais preciso ter material e menos material. É um degradê de materiais aí, em relação ao que eu estou avaliando nas minhas condições de otimização. Vocês podem verificar, o que ele menos tirou material foi justamente nessa região aqui, ó, né? Que está bem semelhante ao modelo original. E onde ele mais tirou material foi justamente nas partes dos apoios, né? Deixou aqui. E depois a gente teve a reinterpretação desse resultado no CAD, né? E que originou esse tipo de peça aqui. Olha só que interessante. E aí depois analisa-se novamente para ver se está de acordo com os requisitos de projeto e por aí vai, né? Basicamente esse é o processo de análise e otimização, né? Deixa eu mandar aqui, mostrar um gráfico para vocês. Basicamente é isso, né? Nós temos aqui uma metodologia de desenvolvimento de geometrias ótimas, que é, primeiro, a gente faz a concepção de uma ideia de design, como é que vai fazer, como a nossa peça vai se parecer, que requisitos de projeto ela precisa atender. Depois a gente transpassa isso para o CAD, a gente passa para o software CAI, né, que a gente executa a nossa otimização e faz isso em loop. Beleza, tenho meu modelo 1, otimizo. Aí depois eu pego, interpreto o resultado, faço o modelo 2. Não ficou legal, acho que dá para otimizar mais ainda. Beleza, eu boto no otimizador de novo, volta, interpreta o resultado, faz o terceiro modelo de CAD. E assim sucessivamente, até ficar satisfatoriamente adequado para a nossa construção e depois as validações experimentais, né? Para ter certeza aí que o nosso software ele deu um resultado que é fidedigno com a realidade. Porque às vezes o que acontece, como eu falei para vocês, né? O maior caso de falha em estrutura estruturas, quando a gente faz o processo de concepção assistido por software, é a má utilização do software. Então, para que isso não aconteça, existem os testes de validação experimental aí das peças. No caso, imagine o seguinte: a gente tem uma indústria e essa indústria ela faz 1 milhão de peças a cada mês, certo? Se eu liberar para construção em massa, né, produção em massa essa peça, sem ter a certeza de que ela é adequada para as minhas aplicações, é um grande problema caso ela não seja. Então, por isso existe justamente essa fase aqui, no caso de metodologia de desenvolvimento de geometrias ótimas, a parte de validação experimental. Tudo bem? Bom, deixa eu ver aqui se já rodou a otimização. Ainda não, já está chegando. Bom, galera, já rodou aí para vocês? Não. Qual é a página do manual que tá essa parte mesmo? Por Não. favor. Tá, eu vou pausar aqui, aí a gente volta já já com a análise dos resultados.
Bom, esse daqui foi o nosso resultado, né? Não ficou muito bom, mas é um resultado bruto, né? Bom, a partir do resultado a gente consegue fazer algumas considerações importantes. Por exemplo, a gente consegue alterar a topologia, né, da nossa estrutura. A gente consegue dar mais material para ela até que ela fique completamente cheia, ou a gente consegue retirar um pouco de material, né? Isso daqui vai depender da nossa aplicação e depois da nossa avaliação, né? Beleza, Kelvin, eu consigo suavizar essa estrutura aqui ainda no Inspire? Consigo. Tem uma ferramenta bem legal, né? Que é o chamado Polynerbs. Enquanto a gente vai rodar o Polynerbs, eu vou rodar uma análise estrutural, tá? Para a gente ver como é que ficou aqui as nossas propriedades da estrutura, tá? Mas tá rodando lá. Enquanto isso, a gente vem aqui em geometria e vem aqui em Polynerbs, né? Basicamente, o que a ferramenta Polynerbs permite nos fazer? Ela permite, digamos assim, criar uma espécie de CAD, só que não sem precisar ir para o CAD. Então a gente consegue fazer esse revestimento aqui do resultado. Ó. Vejam que legal. Eu consigo ir revestindo a estrutura. Bom, se o meu computador colaborar, eu mostro para vocês. Só um minutinho. Ó, viram? Eu consegui criar uma estrutura a partir do meu resultado. E eu consigo fazer isso aqui, ó, para toda a minha estrutura. Ó. E assim eu vou fazendo, ó. Consigo ir revestindo tudo. É um conceito muito novo que a Altair trouxe através do Inspire, né? Basicamente foi a, uma das maiores evoluções aí que o Inspire trouxe. É a chance de você conseguir já revestir o resultado da sua otimização com algumas peças, né? Através dessa ferramenta do Polynerbs. Beleza, gente? Bom, é só para passar para vocês um pouquinho como é que funciona isso aqui, tá? Foi isso o treinamento de hoje, galera, que eu pretendia passar para vocês sobre análise e otimização aqui com o Sparring. Pra vocês verem quais são as principais considerações que a gente tem que levar para os dois processos aqui no software, né? Só vou aguardar, finalizar, aliás, com a avaliação da nossa análise, né? Ó, a gente consegue avaliar aqui a nossa tensão também. Onde a gente tinha menos material, a gente tinha maior tensão. Isso aqui no resultado bruto, né? Vejam bem, resultado bruto. Vamos ver o deslocamento. Ó. Aqui, ó, deslocamento avaliado. Aqui a nossa animaçãozinha também, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Era isso que eu tinha para passar para vocês no treinamento de hoje. Espero que com essa série aí de 2 semanas de treinamento, vocês tenham conseguido, aliás, ter adquirido um pouco mais de conhecimento para a gente trabalhar na nossa divisão com os mais diversos problemas que enfrentaremos, né? Teoricamente, agora vocês estão preparados para fazer desde o projeto da concepção da ideia, né, do projeto, até a otimização final e conseguimos aí ter um processo de engenharia completo, beleza? Então é isso, boa tarde a todos e até breve. Valeu!